é assumir o controle da mente, estar centrado, presente por inteiro naquele momento tão especial que eu dedico totalmente ao meu ser. É dispor-se Entrou uma tela à doida aqui. autoobservação, Vocês estão vendo, mas entrou uma sem tela nova aqui. Não críticas, sei de onde veio isso. Não, sem é arrependimento. só pra gente meditar. Para isso, é fundamental relaxar, tranquilizar-se, mas sem deixar o corpo adormecer. Alcançar um estado de vigília sereno, onde você tenha o controle dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, vamos agora fazer um exercício para serenar a nossa mente. E a maneira mais simples de manter a concentração é observando a respiração. E se em algum momento a mente se distrair, suave e cuidadosamente, volte sua atenção para a respiração. Perceba-se respirando. Eu sinto e percebo os teus movimentos. Bom dia, seu Renato, tudo bem? A vida corrida, tristezas e dores. Bom dia, bom dia. A fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de prece, meditação e profunda reconexão. Este instante é todo seu. Tome-o para si, com amor e gentileza, permitindo que sua mente se aquiete e vibre no mais puro amor. Que através do silêncio sereno da sua alma, você possa buscar o autoconhecimento e a conexão com seu verdadeiro eu. Levanta, anda, confia. O problema é eu encontrar onde creia em ti. Liguei novamente e voltou. Ama, suporta, meus anjos velam por ti. Eu acho que agora a gente voltou à nossa tela. Que mulher insistente. Sou eu, Amadeu. Bom dia. Isso aí eu boto para a gente se harmonizar. Você que estava botando era... minha querida, desculpa. Só para a gente se harmonizar. Tá certo. Eu pensei que era uma intervenção aí, um alienígena que estava entrando na nossa terra. Minha querida, obrigado, minha irmã.
Bota aí, por favor. Tudo bem, senhor Renato? Como é que está? Tudo nos conformes? Tenho me escutado com carinho, tenho me respeitado. Olha, tá vendo? Certo. Bonito. O tempo já deu. Aí, ó, sempre que eu puder, eu vou botar só para a gente se harmonizar, a gente Aí entrar em tudo bem. sintonia. Eu pensei que era uma dessas telas. Quer ver você está numa tela e entre os invasores tomando espaço. Eu pensei que era uma daquelas. E eu entrei falando para a gente se harmonizar, mas você não ouviu. Não, vi não, vi não, vi não. É que eu tinha tirado um dos headphones aqui do ouvido e estava bem baixinho o som. Doutor Lula, como vai o senhor? Bom dia, seu Renato. Bem, graças a Nossa, Deus. tudo bem. Tudo bem. Helena, como está os piauís? Estou aqui local tentando chamar o pessoal Está para. bem frio. 30 e quanto? Amanhece com uns 39, né? Tá certo, tá de Tá bom certo. tamanho. É, 2 horas da tarde dá 45. aí de 2 horas, Sim. de 2 horas está em 50. Minha Nossa Senhora. Olha, vocês são privilegiados. Eu lembro da história do cara que foi morar em Mossoró, aí encontrou um amigo e disse, rapaz, nunca mais ele disse, não, eu estou morando em Mossoró. Ele disse, rapaz, você é doido, rapaz, ir morar em Mossoró, aquele lugar quente? Ele disse, não, rapaz, porque se eu morrer e for para o inferno, a diferença é apenas 2 graus. Estava treinando. Aqui, quando... Bom dia, Omar. Bom dia, Bom Neguinho. dia. Chegou aí. Bom dia, meus caros Bom irmãos. dia, seu Bom Omar. Já, bom dia. Bom dia, Omar. Eu estava vendo aqui agora o que acabou de postar, já faz 1 ano, já segunda-feira faz 1 ano já da partida do irmão Aurivan. Já 1 ano? Meu Deus. Isso que o nosso tempo é contado com o dedo, né? É verdade, né? Lá para eles, com certeza, já há muito tempo. É. A diferença é gigantesca. Eu já tive esse desdobramento. O tempo, o relógio de lá é muito diferente do nosso. Muito diferente, muito. Vamos distribuir tarefa, porque estamos aí às 8 horas. Lula, você faz a preparatória. Dona Helena, a senhora faz a prece final ou faz agora? Faça agora. Omar, você faz o evangelho? Muito bem. Então, Lula preparatória, Helena faz a prece e Omar faz o evangelho. E a gente prossegue. No final, Renato, se não aparecer ninguém, você faz a prece final, combinado? Vamos com Jesus. Combinado. Vamos chamar o nosso irmão Zé Luiz, que vai fazer. Chegou a dona Simone Santana. Bom dia, dona Simone. Paz com Jesus. Bom dia. Quem é Zé Luiz? Bom Hein? dia. Zé Luiz vai fazer a preparação. É com você, Zé. Pode entrar. Bom dia a todos. Dando início ao nosso trabalho do dia de hoje, pedimos a permissão do Mestre Jesus e a leitura preparatória do exórdio de hoje vai do livro Pão Nosso, de Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, precisamente do capítulo 6. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Disse Jesus,
está escrito em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Vê-se-á colocando dentre duas eternidades. Há 2 dias que se foram e ali a cena do povo, examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado, o próximo e o remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a valorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de quem necessitais para ascensão justa, para uma ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir e reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender o luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante e afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando impulsos menos dignos e regressando, em seguida, à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Essa foi a leitura do exórdio de hoje. Muito bem, Zé, o que é que você entendeu desse conjunto de informações trazidas aí por Emmanuel? O texto, para mim, é autoexplicativo, mas faça os seus comentários, por sua gentileza. Você é cruel. Bater a bola no peito e é toda sua. Você é o grande jogador. Eu vou passar para Renato, para que todos tenham função. Mas antes eu quero cumprimentar a Valderice. Bom dia, Valderice. Bom dia, dona Ana Oliveira. E bom dia, Ana Paula. Paz com Jesus para todos. Renato. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Eu vou ligar minha cama, tá Simone, que eu não dei. Olha, o que é que nós fizemos no pretérito, hein, Lula? Hoje nós estávamos desse jeito. Nós andávamos nas trevas. Não. Cada dia nós procuramos a luz. Então pronto, se você já disse isso, você já falou, já entendeu, compreendeu, no caso, os ensinamentos que Emmanuel nos trouxe desse livro. Porque a nossa construção é feita no presente, para o nosso futuro. Porque, na realidade, nós não temos futuro. O futuro ainda não existe, tá certo? Existe o presente, o nosso futuro é o nosso presente. Então, se nós estamos construindo algo aqui que venha trazer paz, harmonia e tranquilidade, então isso daí, com o passar do tempo, que é o futuro, vamos dizer assim, vamos colher coisas boas. E se não plantarmos, meu amigo, vai continuar na lei da abençoada das reencarnações, né? No vai e vem das reencarnações, o chamado.
Então, é muito importante nós refletirmos no nosso dia. O que é que nós estamos fazendo hoje, né? Procurando fazer alguma coisa de bom. E à noite, olhar e dizer, olha, o que é que eu fiz hoje? Desde a espiritualidade, se nós fizermos um só item de bondade durante um dia, já é muito, né? Então, vamos construir sempre, tá certo? E vamos voltar para a nossa irmã Madeira para dar continuidade à nossa reunião. Eu já passo para a dona Aglacia Helena, que vai fazer a prece intercessória em nome de Jesus. E aí eu vou aproveitar bom dia a todos que eu ainda não dei. Bom dia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Respirar e inspirar, quantas vezes se forem necessárias, para que sintamos Deus dentro de cada um de nós. E como disse o nosso irmão Renato, começar o dia pedindo a Deus para ser útil esse dia. Chegar ao final do dia, agradecer um pouco que fomos. Pai amado, obrigado pela vida, pelos dons, por tudo que nos destes, por tudo que nos dá para fazer ao próximo. Jesus, nosso amado irmão mais velho, governador planetário, obrigada pelas instruções, pelas intuições, obrigado pelo caminho a seguir. A Maria Santíssima, Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e de todos nós, continua com o teu manto sobre todos os filhos do universo. E diz assim, Ave cheia de graça, tu és a graça plena, ó Virgem pura e santa, suave e sempre serena, sublime que encanta. Ave Maria, bendita sejas pelo fruto santo, rainha casta de todos os amores. Abriga-nos com teu divino manto, das fraquezas que nos tornam pecadores. Ave Maria, entre todas as mulheres a mais formosa, tão pura e cheia de graça és, que dos nossos corações damos as rosas, que num buquê depomos os teus pés, a teus pés, Ave Maria. Ameno alívio de todas as dores. Vimos pedir-te a consolação suave, perfume entre os odores, nos inspirando a redenção. Ave Maria, é o doce cantar das fontes, a natureza é só melodia, sobem eflúvios da terra aos montes, cantando o teu nome com toda a harmonia. Ave, ave, ave Maria. Bezerra de Menezes, tenha um ótimo dia e que esse estudo venha nos inspirar, nos eternalizar e pôr em prática tudo que a gente aqui ouvir e aprender. Que assim seja a espiritualidade que nos ajude, que nos ilumine. Que assim seja. Meu irmão Omar, é com o senhor o Evangelho. Vamos fazer a leitura. Bom dia mais uma vez a todos os irmãos. Vamos fazer a leitura no capítulo 15, do Fora da Caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano, e aí vem descrevendo o que tem no capítulo. Nós vamos ler aqui o que é preciso para ser salvo, é a parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste. Estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver.
Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu e não me vestiste, estive doente e na prisão e não me visitaste. Então lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar estas proteções a um desses mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Muito Isso bem. aí. Quer dizer alguma coisa a respeito do texto, meu irmão? Me parece que as coisas se encaixam quando o Lula fez a leitura e que fala em que devemos caminhar enquanto temos luz ou na direção da luz e fugir da escuridão. Me parece que esse caminhar na luz é exatamente o que eu acabei de ler. É o fazendo o bem, fazendo a caridade, se está caminhando na luz, é o período de vida que nós temos para crescer espiritualmente encarnados. É por aí, né, seu Renato? É verdade. Isso é o que nós falamos anteriormente, né? Procurar fazer da melhor maneira possível. Mas muitos de nós, às vezes, não temos a noção do que é a prática da caridade, né? Porque acha que a prática da caridade, já diz um amigo espiritual na revista Agosto, parece que é Agosto de 64, ele diz que caridade são 3 maneiras, né? 5 maneiras de fazer a caridade. Primeira caridade, a primeira mesmo, é dentro do nosso próprio lar, com nossos familiares. Então, se nós estamos fazendo, as outras estão na revista, em agosto de 64, A Chave do Céu, o título da mensagem, a Chave do Céu, no caso aí, se nós fizermos dentro de casa, é a primeira caridade que nós devemos fazer. Então, vamos fazer dentro do nosso lar, procurarmos sempre da melhor maneira possível atender aqueles que convivem conosco. Esse é o primeiro. O segundo, terceiro e quarto está lá na A Chave do Céu, tá certo? Vamos. Olhe, é brincadeira. Foi falta de caridade agora, mas eu disse não, segundo é com nossos pais, tá certo? Nossos pais, nossos irmãos. O terceiro é com nossos familiares, com os familiares, tios, tias, é o terceiro. Quarto são os nossos amigos, aqueles que convivemos normalmente, fazer a caridade com eles. E a quinta é aquele que normalmente as pessoas colocam a primeira condição, é de fazer o que nós achamos que deve fazer, ver uma pessoa na rua dar alguma coisa, uma palavra de conforto ou um bem material. O título é A Chave do Céu. É muito interessante. Então, vamos dar a Deus continuar nosso trabalho. Vamos aproveitar essa chave e abrir as portas, em nome de Jesus. Vamos Bom dia passar. a todos.
Vou Ô, pegar aí Fran, a palavra para animar o sorriso de todos. Renato e a Nora, e as noras e os genros, viu, Renato? Oh, meu Deus! E os netos, Renato. Aninha, A sinceramente, família é grande. realmente isso é um complemento, porque eu não me lembro que ele colocou no texto dele, sabe? Bom Na dia, live não, dele. quem está colocando sou eu, Renato. Tá certo, eu sei, Ana. Fran, Bom bom dia a dia. todos. Ó, o Fran tá aí, viu? Muito Franciele. dia, Franciele. Paz com Jesus. Vamos passar para o nosso texto, que hoje está realmente Bom dia, maravilhoso. pessoal. Bom Bota na dia. tela. Bom Bota na dia. Bom tela. dia. Não está aparecendo, Amadeu. Vamos passar agora. Passar agora. E agora? Chegou? Ainda não. Ainda não? Então, peraí, deixa eu fazer aqui o compartilhamento, porque estava lá quando eu saí, aí descompartilhou, tá certo. Gente, é porque quando eu abro, aí eu ponho uma musicazinha de harmonização, aí ele pensa que é reiki, aí vai e tira tudo. Eu não sabia, não sabia. Agora eu sei. Muito bem. Chegou para todos? Chegou. Muito bem. Então, agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas, agradecido pelo texto inicial e agradecido pela preleção sobre o texto evangélico, vamos agora continuar no capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade. Desde que, após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz ou que, se produzem, são por demais fracos para dar resultados. Não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que for seguido ou sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Muito bem. Já estamos falando aí de alguém que vai escrever mecanicamente ou vai escrever intuitivamente. O recado é preciso, objetivo. Se durante um bom tempo o médium não conseguiu sentir essa impulsão na mão, se não conseguiu escrever mecanicamente, mas continua escrevendo intuitivamente, continue. Porque não é a psicografia mecânica que vai dar autenticidade, vai dar a pureza da psicografia. É uma prática espiritual mais constante, mais rápida, com a segurança maior, sem intervenção do médium, mas é psicografia. Quem não tem a mecânica tem a intuitiva e servirá a causa do mesmo modo. É por aí, senhor Renato? Mas vamos passar para a Helena, né, para ela falar alguma coisa. Bom dia de novo. Eu estava aqui olhando, né? Aí eu lembrei de Amadeu, que diz que Renato é bom de bola, né? Ele passa a bola legalmente, né? Então, assim, às vezes a gente... Não, eu digo por ainda não ser tão, né? Mas, às vezes, quando nós estamos psicografando, às vezes, eu paro, quando eu termino, eu leio, releio, e no momento em que eu estou fazendo, eu fico imaginando, né? Porque por exemplo, a última que eu fiz foi uma história assim, e eu não tinha de onde tirar aquela história, e eu fiquei, mas porque a gente fica na dúvida, não adianta, quando a gente ainda está, tipo, não tem a prática na diária de fazer, né?
Eu tenho uma prática quando eu chego aí. Aqui eu não tenho a oportunidade, eu não me atrevo a fazer em casa. Né? Mas se me for dada a oportunidade, eu faço sim tranquilamente. Eu recebi umas 2 últimas que eu fiz lá no Herculano Dias, que foi para mim foi assim espetacular. Uma que parecia esse texto aqui, de tão igual à margem, né? E a gente, por si só, a gente não escreve tão regularzinho assim como essa margem que a gente impõe aqui para ficar igual, né? A esquerda e a direita. E a outra foi uma história assim, essa foi do espírito bem iluminado, né? E a outra já foi de um espírita suicida. E a sinceridade dele, a forma que ele colocou, a situação que ele chegou, aí eu vejo que. Aí eu tiro as minhas dúvidas se realmente. Porque no início a gente fica assim: será que fui eu? Será que é eu mesma? Mas aí, quando a gente vai ler, e depois a pessoa até se identificou, né? Então, é um esplêndido, é esplêndido. É uma experiência que a gente, a cada dia, a cada prática que a gente vai no desenrolar, né, que dizem. É no desenrolar que a gente vai entendendo, sabendo distinguir a palavra correta. Pois é isso mesmo. Né? Vamos aqui passar agora para a nossa Val, né? Que estive com ela quarta-feira. Val é experiente, viu? Tá certo. Esteve quarta-feira, foi um programa muito grande ter revista. Val, vamos lá. A alegria foi minha, viu, Renato? Depois ela me disse que estava lá também, era tanta gente conhecida na quarta-feira, é maravilha. Eu gosto de ir. E aquele dia me mandaram ir, aí eu fui. Essa questão que a Glaucia colocou de você ter dúvidas sobre aquilo que você escreve, se é seu. Vou ser bem sincera, antes eu tinha, bem no início, assim. Mas depois que você vai ficando bem prático com aquilo, como eu sou, e olha que eu sou super questionadora, mas como eu sou muito racional nessa questão do espiritismo, não foi à toa que eu fui para o espiritismo, eu logo me dei conta que se aquilo ali fosse feito por mim, eu deveria mudar de profissão, ser escritora, porque são tantas histórias, né, são tantas, agora menos ainda, porque agora eles que utilizam a minha mão, então a mecânica é mais fácil ainda de você saber que não é você mesmo, porque quando você vai ver, a história está lá montada, né? Mas tudo na vida é experiência, né? É prática, né? Tudo que você só por isso, Glaucia, talvez seja interessante você, quando vir no Bezerra, ver essa possibilidade de marcar um dia, um horário, para você ter um grupo que lhe proteja e você não deixar de fazer essa prática da psicografia. Mas é uma coisa você conversar com o irmão Bezerra. Mas tudo na vida, para que a gente aprimore, é prática. Então, quanto mais você praticar, mais certeza você vai ter daquilo que você está fazendo. E como a gente estuda mesmo o espiritismo, a gente sabe que nós estamos rodeados por eles. Então, nós somos muito mais influenciados por eles do que imaginamos. Então, que a gente esteja sempre em boa vibração, né, mentalizando coisas boas para que a gente possa atrair aqueles irmãos, ser o instrumento daqueles irmãos, que a gente possa ser um bom instrumento nesse sentido. Não que não receber os irmãos ainda ignorantes seja uma coisa ruim, não, porque eles também precisam ser ouvidos, precisam falar, precisam dizer muita coisa que talvez isso para eles seja um desabafo. Então, é importante também. Mas para que a gente seja um instrumento que edifique, né, e que se permaneça por muito tempo esses ensinamentos, é bom que a gente realmente melhore a nossa vibração, melhore o nosso ser, como foi dito por Renato no início, perfeito. Aquilo que foi lido por Omar, mostrando que nós somos deuses, né? Deuses no sentido que todos nós somos importantes para Deus.
Então, o que ele quer que a gente seja, quando a gente está alimentando uma pessoa, a gente está alimentando ele. Quando a gente está tendo uma boa ação para alguém, nós estamos alimentando ele, porque são importantes para eles. Todos somos filhos de Deus, independente da condição em que esteja. Passando a bola para Renato de volta. Omar, vamos lá, Omar? Microfone, viu? O que eu entendi desse texto, da orientação do médium, ele não deve levar em conta se a mensagem que lhe vem à mente é dele ou se é de um espírito que o está utilizando. Vamos dizer aqui no final, se é do seu espírito ou de uma fonte diversa. Ele deve escrever o primeiro pensamento, como diz aí, o que vem à cabeça. Se for indução, for mecânico, ele vai descobrir depois, com a experiência, como bem falou a Valderice. Só a experiência vai levar a permitir que o médium possa se definir ou definir a mensagem, a origem da mensagem que ele está recebendo. Isso. Omar, você já escreveu alguma página, alguma mensagem, alguma página, algum documento, e você depois ficou refletindo, rapaz, eu escrevi isso? Confesso que não. Não, Confesso que não, ainda não tive essa experiência. não teve essa experiência? Tá certo. Então, vamos passar para Lula, né, Lula? Lula não está. Eu faço das palavras do Omar a minha. Também ainda não me aconteceu um caso semelhante. Certo. E eu acho que quando a gente, ao psicografar, o médium, ou vem direto da espiritualidade, no caso mecânico, ou intuitivo. É o que eu acho. Minha opinião. Tá certo. Aqui, na tela está nos informando que quando nós estamos começando dentro do trabalho de mediunidade, tá certo? Que se torna muito difícil para nós, naquele momento, porque nós não estamos sabendo de nada, nós ficamos aquilo. É a mesma coisa dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas tem um sentido de nós estarmos ali naquele momento. Então, os espíritos vêm da comunicação. Muitas vezes, um espírito ele chega e dá fala alto, ou ele fala o início de algo que ele quer comentar, e nós ficamos em dúvida, muitas vezes. Isso é meu ou isso é do espírito? Então, muitos casos acontecem que, no início, se torna mais difícil, depois nós vamos entendendo a nossa condição. E muitas mensagens não tem nada a ver naquele momento que nós estamos ali, nós não estamos pensando, nós não estamos refletindo. Por exemplo, um médium, mesmo iniciante, ele pode dar uma comunicação de um texto científico, e você não tem aquela condição de conhecimento. Então, isso acontece normalmente. E é muito difícil os primeiros pensamentos, logo que você está iniciando. Aí, com o tempo, com o tempo, aí nós vamos chegar a um ponto e entendermos o que é nosso e do que é a mensagem espiritual. É mais ou menos o que nós entendemos, não é, seu Amadeus Ferreira de Araújo? Perfeitamente, senhor Renato. E nós vamos passar para o próximo texto. O próximo texto diz o seguinte: aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Nem sempre, aí já vou logo comentando, não, vou tocar para frente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito.
Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa, atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acorde boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Muito bem. Ele está dizendo aqui no início que é frequente acontecer o movimento mecânico se desenvolve posteriormente, vem depois. Nem sempre o médium já começa a escrever mecanicamente. A grande maioria absoluta, o médium começa a escrever intuitivamente. É como se os espíritos tivessem vestido no médium, ele vai se acelerando, adquirindo confiança, quando menos espera, está escrevendo mecanicamente. É muito interessante. Agora, ele está chamando a atenção aqui para duas coisas interessantes. Ora, isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado. Ele pode ser intuitivo ou inspirado. Vamos ver se ele consegue diferenciar. O médium intuitivo é aquele que recebe o influxo energético do espírito, traduz mentalmente e escreve o que está entendendo da energia ou do influxo energético que está recebendo. Isso é intuição. Mas inspirado é aquele que tem, por exemplo, já recebe um contexto, uma história, uma ideia, um pensamento completo. E aí ele vai lá e escreve. E aí, por isso, ele está se referindo aqui aos poetas, aos filósofos, aos sábios. Lembra-me que dias atrás, lá na escola, eu insistia com o Zé para ele escrever um poema, qualquer coisa, e ele fez lá um texto que, por sinal, não foi lido, que ele teve que sair cedo, e o Evandro entregou a Assis, mas ele escreveu lá alguma coisa. Ora, se foi dele, ou foi uma inspiração, ou se foi intuitivo, não é relevante. A relevância está em ele ter transcrito alguma coisa que passou pela sua mente. Ok, Renato? Amadeus, vamos passar. Vamos, Val, diga alguma coisa. Renato, mas eu falei. Você quer que eu fale o quê? Desse agora? Dessa continuação? Desse agora, dessa situação agora, desse tópico. Mas é o que a Amadeu falou mesmo. Na verdade, na verdade, o que o Omar falou foi bem pertinente no que tange a questão de você tem que começar. E escreva, né? O primeiro pensamento, na verdade, que vem não é seu, né? Geralmente a gente coloca um bom dia, boa tarde, boa noite, é o horário que você tiver. Esse primeiro pensamento é seu, mas é para dar o start, é como se fosse o choque, assim, né? A conexão, né? A conexão ela já está, mas é para você sentir aquilo ali. Depois, realmente não é mais seu. Então, quando você tem essa certeza, flui. Então, assim, eu acho que eu não teria muito para acrescentar perto do que foi dito, não. E, com certeza, quando você está na psicografia mecânica, aí é a certeza que não é seu mesmo, entendeu? Mas deixa eu só explicar uma coisa. No meu caso, vou dizer do meu caso, porque eu não posso dizer dos outros, né? Mas no meu caso especificamente, os irmãos, quando se aproximam, geralmente é algo muito, muito agradável, muito leve, não é algo assim que me incomoda, que eu sinto aquela... É muito gostoso. Então, por ser muito sutil, por ser muito leve, no início, realmente, essa dúvida, ela impera, né? Não imperava quando era um negócio de um cheiro forte, um cheiro, né, desagradável. Então, aquilo ali você sentia, epa, peraí, tem alguma coisa perto de mim. Mas quando era algo muito sutil, muito leve, fora quando passava um ventinho, assim, quando passava um ventinho agradável, um cheiro gostoso, geralmente cheiro de rosas, aí você já sabia, tá aqui um ser muito, 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 muito bom, vou dizer o termo assim, para a gente entender. Agradável.
Mas quando era somente a presença, sem cheiro, sem nada, assim, sem nenhuma percepção, era algo tão sutil que é por isso que também, quando você não tem tanto conhecimento, você tem a dúvida. Então, eu entendo quando você tem a dúvida no início, porque é isso mesmo. Então, todo o início é quando a gente está aprendendo beabá, né? Todo o início, ele é mais conflitante. Quando a gente passa a ter essa certeza, passa a ter o conhecimento, aí flui, vai embora. Vocês me dão licença só para ler essa carta psicografada. Pois não, Araci, pode ler, Helena. Foi na quarta noite, lá no... Teve uma outra de um irmão de luz, mas eu vou ler essa, que é uma história que eu achei bem interessante. Ela botou assim: Oi, menina, boa noite. Quero passar aqui para agradecer tudo que fez por mim e por muitos, que no dia veio comigo. Eu acho que foi até um dia que eu passei mal lá no Herculano. Estávamos tão perdidos no escuro e consciência inquieta, mas vimos aqui uma luz que nos clareou nossos caminhos e conseguimos entender que tudo pode se renovar. Tive uma vida muito difícil. Eu já tinha um pouco de conhecimento espírita, mas não aguentei as aflições da vida aí. Quando então pulei. Me acordei em lugar na minha casa, mas ninguém me via ou ouvia. Gritava, mas era impossível. A dor foi ainda maior. Quando vi minha filha fazendo preces por mim, senti que eu realmente tinha morrido. Foi horrível, mas não quis suportar a dor. A dor ainda era maior. Mais colegas e irmãos da alma fizeram e pediram tanto por mim que consegui ver um lugar com luz onde me levaram para um hospital e lá fui cuidada. Mesmo assim saí sem alta. Queria estar na terra. Me equivoquei. Fiquei perdida ao meio e ao caos. Até um dia que vimos uma luz maior aqui e viemos muito. Estava todos aqui, em oração por todos. Foi muito gratificante sentir que tem pessoas que não nos julgam, mas nos acolhem em suas preces. Então, continue com esses trabalhos e veja o quanto faz bem para todos que aqui têm essa atitude. Uma irmã. Diga, Lula. Lula, quer falar, Não, Lula? só aplaudi, que eu achei bacana. Não ergui a mão, não. Foi. Tá certo, porque sua mão passou aqui. Então, a sua mão subiu aqui. No caso, olha, tá vendo? Arruma de Lula, arruma de mãozinha. Olha, é o Foi a seguinte, para Lula, psicografia. primeiro, diga. Eu digo, essas mãos foram de aplausos para a psicografia. Eu Tá achei certo. bacana. Não é a primeira vez que eu uso psicografia naquela casa, que espíritos chegam lá dizendo que o que atraiu lá foi a luz. É Eu acho verdade. que eu devo lembrar de muitas, que já, até não só psicografia, de testemunha lá através de Eliane. Eu vim aqui porque vi uma luz e tal. É Não é isso? verdade. É verdade. Lula, primeiro eu quero pedir desculpa por você. Normalmente você sempre pegava a tela, a tela, o prosseguimento do nosso trabalho, e muitas vezes você diz: olha, o que nós estamos falando tem na outra tela, na tela seguinte. É porque o tema é tão interessante que nós, às vezes, temos um pouquinho de conhecimento daquilo que estamos lendo, aí nós vamos falar completamente sobre o tema. Aí a gente fala duas telas, o conteúdo que tem na tela seguinte, que nós conseguimos falar antes de nós passar para essa tela. Deu para entender, né? Se não foi muito claro. Então, é o seguinte, isso daqui, a mediunidade, é como a Amadeus falou, ela vai desenvolvendo até
desenvolvendo uma certa condição. Mas nós temos que ter conhecimento que muitas vezes tem alguns médios que já vêm com a mediunidade mecânica, já vem direto. Já tem espírito que vem com sua mediunidade tão extensiva e vem conscientemente. Então, o médium inconsciente. Isso poderá acontecer. E tem várias maneiras de procurarmos sempre buscar daquele médium o que realmente ele tem, que a espiritualidade procura fazer através deles. No caso, dar o início da inspiração, como a Madeus falou, da intuição. Depois nós vamos trabalhar com na questão da inspiração de cada texto que sai, pode ser poético, filosófico, ou de um sábio qualquer, e assim vai caminhando. Para você ver como é tão complexa a questão da mediunidade, e Ivone Pereira, ela nos seus livros, ela fazia como ela produzia, construía seus livros. Olha como é interessante. Ela ia dormir, se encontrava com o mentor espiritual, ia e revivia o seu passado, olhava, sentia, via o que tinha passado com ela no passado. Quando ela de manhãzinha cedo, ela pegava o caderno e escrevia. Escrevia o que ela passou durante a noite. Esses são muitos os livros de Ivone Pereira. Quer dizer, o espírito não veio da comunicação, o espírito levava ela para o mundo espiritual, ela passava os momentos daquela história, que ela sempre participava da história, e quando ela chegava de manhã, ela escrevia tudo aquilo que passou à noite. Então, é um negócio altamente interessante. O Chico já é diferente, os espíritos chegavam e traziam suas mensagens. Você imagina que a fila de poeta que passou naquele tempo, não era, Madeus? Era uma fila, cada um trazia, dizia, hoje sou eu. Aí ia lá e escrevia, hoje sou eu. No outro dia, assim, e sucessivamente, você reunia junto e cada um trazia a sua mensagem. Então, a questão daí é a questão de nós termos de compreender e entender a mediunidade de cada um. É por isso que a responsabilidade de um dirigente espírita, um dirigente de um trabalho mediúnico, ele tem de ter uma capacidade, não é dizer que seja espírito evoluído, não, até condições de um intercâmbio melhor com o mundo espiritual, com o amigo espiritual, nossos protetores, nossos amigos, o responsável pela reunião mediúnica, para que eles possam trabalhar, que cada médico que está ali tem uma maneira diferente de usar a sua mediunidade e trabalhar. E também tem o processo de cada espírito que estão ali. Pode ser um espírito evoluído, pode ser um espírito não evoluído. E daí a gente começa a trabalhar com dentro de uma reunião mediúnica. E daí procurar sempre termos aquela condição de ensinar, ou nós estudarmos mesmo, que nós temos que ter uma disciplina. E a disciplina numa questão de qualquer reunião é muito importante. Não é, senhor Amadeus Ferreira de Araújo? É verdade, senhor Renato. E aí eu gostaria apenas de tomar a liberdade de sugerir mais uma complementação no seu conjunto de informações que me veio a percepção da necessidade de adicionar. Veja bem, você levantou uma questão muito interessante. Psicografias de médiuns em emancipação, ou seja, em desdobramento. Chico Xavier, no livro, se eu não estou enganado, é Ave Cristo. Emmanuel levou Chico, ou levava Chico para Roma, e aí saía mostrando as coisas e ele escrevendo. Ou seja, médium consciente, estava vendo e descrevendo. Isso é emancipação da alma ou desdobramento consciente. Já Ivone do Amaral Pereira era o contrário. Ela era levada aos locais, quando retornava, descrevia tudo o que viu. Médium inconsciente, ou seja, emancipação da alma ou desdobramento inconsciente. É uma modalidade, tudo é psicografia, mas é um fenômeno extraordinário, como o Renato lembrou.
Um consciente e outro inconsciente. Mas o fim era exatamente a transcrição das informações que os espíritos queriam que o médium retratasse com a fidelidade da sua observação. Um consciente e outro inconsciente. Ok? Vamos passar o próximo? Só uma palavrinha, que é bem quando você falou aí de Ivone Pereira do Amaral, eu lembrei que há muito tempo atrás, né, eu sem muito conhecimento, que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe na real, né, a gente está sempre nos descobrindo ou descobrindo. Eu tenho um caderno que a cada desdobramento meu, eu via tudo, descrevia tudo, e no outro dia eu anotava tudo, e se eu for contar a história, eu conto da mesma forma, vendo os detalhes que eu via. Eu não sabia que isso era psicografia. É psicografia através da emancipação da alma, ou seja, médio de desdobramento inconsciente. Você vai lá, vê e descreve depois. Pois eu tenho Maravilha. muita mesmo. É um caderno. E olha que foi depois, então, que eu passei a escrever, porque antes eu tinha, mas eu nunca escrevi. Mas eu conto as histórias naturalmente, ainda revejo, como se eu estivesse vivendo novamente. Olha, só complementando para passarmos ao próximo slide, eu tive a feliz oportunidade de, durante um ano, trabalhar com José Soares, lá na Federação, exatamente 2 médios de emancipação, uma consciente e outra inconsciente. O papel da emancipação da alma é fundamental, é importantíssimo para um trabalho de assistência espiritual a encarnados e desencarnados. Por quê? Porque você, nesse caso, você ia voluntariamente. Você ia voluntariamente, via as coisas e descrevia. Mas na reunião mediúnica, você é direcionado. Olha, vai lá na casa de seu Renato e veja o que está acontecendo. Você vai, observa, na volta você descreve tudo. Já o médium de emancipação consciente, vai lá na casa de seu Omar e veja o que está acontecendo. O médium vai e descreve de lá a situação que nós retratamos. É Emmanuel com Chico em Roma e Ivone do Amaral Pereira, e você retratando a emancipação inconsciente. É psicografia, sim. Por quê? Porque você está retratando as informações que a espiritualidade quer que você traduza. É psicografia. Pois eu não sabia, estou descobrindo agora que eu já psicografava sem saber. Maravilha. Diga, Lula, amigo. Amadeu, isso que você acabou de falar aí, a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui ao Bezerra de Menezes, a gente foi pela dor, né? Questão da minha neta, de Alissa. Aí nós fomos, o médico que atendeu, primeiro foi o irmão Juarez, que atendeu pelo espírito Adolfo, né? Aí minha esposa chegou aí esperando por mim. Aí o médico falou, não, ele não vai subir, não. Ele disse logo que eu não ia subir. E realmente eu não subi, eu fiquei na reunião de baixo. Mas ele não sabia, ele estava ali na cabine, né? Aí, a segunda vez que eu fui com o Luga, aí eu subi, aí a gente falou, né? Eu falei sobre que a gente estava lá, aí o médium, ele foi na UTI onde a minha neta se encontrava e descreveu como ela era. E disse mais, vocês estão aqui contra a vontade dos pais dela, né? Aí minha esposa disse, porque eles são evangélicos, tal. É só isso que eu queria registrar. Muito bem. A ação do médium foi uma ação de emancipação, de desdobramento inconsciente, porque ele foi lá, viu e descreveu. Renato, por favor. Amadeus, só para completar. Val, tudo bem, Val? Entendeu? Renato, é interessante, né? Ele parece falar o pensamento da pessoa, né? É telepatia, mediunidade. Telepatia. Eu aqui ouvindo as histórias e só me percebendo.
Eu ia fazer um questionamento que foge um pouquinho, mas ao mesmo tempo está dentro do conteúdo. É porque a Amadeu falou que quando você está dormindo, aí você vai e aí a Glácia consegue lembrar e escreve tudo. Eu não consigo, eu não sei o que acontece. Eu sei que quando eu saio, o povo fala, te encontrei, não sei o que, não sei o que, eu não lembro de nada. Você estava trabalhando comigo, eu acho ótimo, porque eu sei que eu estou fazendo alguma coisa, mas não lembro de nada quando eu durmo. Agora, quando eu estou semiconsciente, pode me perguntar o que for. Quando eu volto, eu lembro de tudo. Agora eu vou começar a fazer igual a Glaci, escrever, porque eu não escrevo, não. Mas eu relato tudo, eu lembro de tudo. Agora tem que ser como a Amadeu colocou. Eu estou ali ou guiado ou por mim mesmo, o que for, eu vou. Vou, e aí, quando eu volto, realmente eu lembro. Agora, dormindo, eu não sei o que acontece, mas me apagam, que eu só lembro aquilo que eles querem que eu lembre, que geralmente é pouca coisa. O resto eu não lembro de nada. Aí eu não sei por que isso acontece, porque eu queria lembrar. Pronto, é só isso. Renato, dois segundinhos só para complementar a linha de raciocínio de Valderice. Veja bem, quando a gente dorme, a gente emancipa voluntariamente, sai do corpo. E aí, aqueles que têm compromisso com a causa vão trabalhar. O que a gente descreve depois, a gente denomina de sonho. Porque os irmãos espirituais permitem que a gente grave e retrate depois. Mas muitas vezes não querem, ou não é útil, não tem importância, eles não deixam que a gente lembre. Aí você diz, eu dormi, mas não sonhei nada. Mas você trabalhou do mesmo jeito, só que não lembra, porque eles não deixam. Não é que você não queira, é que eles não deixam. Porque eles têm lá o processo de avaliação. Ok, Renato? Tá certo, obrigada. É só para entender que existe a mediunidade que a gente somos inspirados para fazer alguma coisa, para escrever alguma coisa, né? Então, é o seguinte, é o mesmo processo, mas um processo é um processo mediúnico, mas totalmente diferente daquele que Ivone fazia. No caso, estava o sonho que você está pretendendo ou pretendia fazer. Quer dizer, é um tipo de que você é acumulado no seu subconsciente e quando você chega no momento, a espiritualidade da expansão para que você possa trazer aquilo que você sonhou. É a mesma coisa do Ivone Pereira. Ela convivia naquele tempo e fazia história, ficava no seu subconsciente e quando chegar no outro dia, a espiritualidade abria esse subconsciente, os arquivos, né, que você construiu ou você passou. Então, a espiritualidade dizia, pronto, Ivone, vai, escreva. Aí Ivone pegava e escrevia. Nos papéis de pão, quando ela ia para a padaria, comprava pão e via o papel. Porque Ivone muitas vezes fez o livro. Papel de embrulho. Papel de embrulho, aqueles antigos que rolavam o pão da padaria. Então, são essas coisas que acontecem. É a mesma coisa do processo. Esse processo do médio inspirado, tá certo? O significando, é um processo normal do nosso dia a dia, da construção da nossa parte mediúnica. Renato, por gentileza, é uma coisa puxa a outra, é impressionante. Veja bem, se nós analisarmos a diversidade de faculdade que somos portadores, o difícil é a gente distinguir o que é uma coisa e o que é outra. A gente só vai saber disso à medida que vai vivenciando. Imagine, por exemplo, eu tenho publicado aí um monte de repentista. Rapaz, olha, a inspiração daqueles homens é qualquer coisa de excepcional. O repentista é um médium inspirado. Você dá um mote a ele em cima daquele mote, no Galope à Beira-Mar, por exemplo, aí ele vai contar uma história, aí ele inventa, mistura tudo e narra um fato. Isso é inspiração. Todas essas mediunidades, elas são inspiradas, são tipos de inspirações. Já a psicografia é um tipo de inspiração intuitiva ou mecânico. O médium escreve mediante a ação do irmão espiritual. Aí você tem, por exemplo, os processos de inspirações que nós tratamos aqui. Inspiração
Deixa eu ver aqui. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Eles, de repente, caem na cabeça deles uma ideia, uma história, e eles vão lá, passam imediatamente para o papel. E há casos, eu já ouvi narrativa nesse sentido. Se ele não aproveitar e não escrever, depois não lembra de nada, porque aquilo passa imediatamente, o que significa que não é dele. Ele foi apenas intuído, inspirado a escrever aquilo. Renato. Não, só é um negócio que eu não gosto de falar, mas eu tenho um projeto, o meu projeto, que alguns de vocês já sabem, que eu faço aquela sandáliazinha. Isso, quando nós começamos, quando veio esse projeto, vou fazer sandália, aí Nádia, que vocês conhecem, quando vocês conhecem minha esposa, estava dormindo, quando foi de 2 horas da manhã, acordou e ficou aperreada. Aí ela, aperreada como? Atrás de um lápis. Atrás de um lápis, aí eu disse, você atrás de um lápis? Disse, porque o nome do projeto é esse. Aí teve de escrever, porque no outro dia ela poderia esquecer. Aí tem a espiritualidade desse projeto. Aí disse o nome do projeto, que eu não estou lembrado, porque eles modificaram o nome do projeto, Caminhando com Amor. Acho que é. Aí, não sei nem o nome do projeto. Então, quer dizer, eu tenho de acordar 2 horas, mandar ela colocar ela, anotar no caderno o nome, para que no outro dia ela chegasse e me dissesse, o nome do projeto é esse. Olha o que a espiritualidade faz. E graças a Deus até hoje eu faço uma sandáliazinha. Também disse a mesma coisa, se você fizer uma por ano, não tem problema não. Você fez alguma coisa. Estamos caminhando. Já falei demais, Amadeus. Muito bem, vamos passar para o próximo slide, só lembrando o ensinamento do irmão Bezerra de Menezes. Renato, isso ele me disse lá na casa do irmão Cecílio, parece até que eu estou sentado diante do irmão Cecílio e o irmão Bezerra me explicando. Veja bem, quando você recebe a incumbência de realizar algum projeto, alguma coisa, e você idealiza tudo aquilo, se você executar um atendimento, uma ação, já atingiu o objetivo. O demais vem pelo acréscimo do amor do Mestre Jesus. É verdade. Vamos passar o próximo. Então, muito bem. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médium feito. Deixa eu tirar esse texto aqui que apareceu. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução, mas, porquanto apenas terá vencido a resistência material. Aí aqui eu retomo aquilo que a gente tem repetido aqui ao longo dos nossos estudos. Veja bem, a faculdade mediúnica é um atributo do espírito. O corpo é uma ferramenta que é utilizada para a execução do médium ou do plano espiritual por intermédio do médium. Agora, para que você execute as suas tarefas com sabedoria, com discernimento, e descubra o que é que você tem e como realizar, você precisa da instrução, ou seja, você precisa do estudo, da teoria. A teoria é fantástica, porque vai lhe dar os recursos para que você saiba o que você tem e como você utilizar essa propriedade. Acho que é de uma importância capital. Senhor Renato. Vamos lá, Helena. Helena. Helena saiu. Na época o mouse que estava aqui, eu não conseguia. Eu aqui olhando toda essa e revivendo, né? Tudo que a gente já falou, como diz Val, a gente já falou tanto, e eu assim eu estou meio aqui surpresa
referente ao que me acontecia, que eu não sabia o que era, então, mas que aí diz assim, né? Grande erro da sua parte, fora crer-se dispensado de qualquer instrução. Quer dizer, a gente nunca acha que, a gente não pode achar que é a gente mesmo, né? Que a gente Ou que já sempre sabe de tudo, ou que já que a sabe gente, de a gente tudo. sempre está aprendendo, que a gente sempre é intuído, que a gente nunca e até porque cada caso é um caso, nunca é repetitivo. Nunca, não tem nada repetitivo. É cada uma passagem, ou pelo menos cada uma a emancipação que a gente passa, ou cada uma psicografia, seja mecânica ou seja intuitiva, é diferente uma da outra. A sensação é diferente, o que a gente vê é diferente. Então, assim, é sempre um aprendizado. A cada fala, a cada escrita dessa daí, sempre é um aprendizado. Hoje, então, mais do que nunca, para mim foi mais do que um aprendizado, porque eu não sabia de tanta coisa. Alguma coisa, Val? Eu só acrescentando, fazendo um adendo aí, que foi dito por Amadeu, espíritos instruídos, né? Então, a gente tem que ter essa concepção. Eu achei ótimo quando eu coloquei isso para dentro de mim, é que eu sei que nada sei. Então, a gente tem que ter a convicção que a gente sabe de nada, a gente está aprendendo, sempre somos aprendizes, porque o que a gente sabe ainda é muito pouco de todo o conhecimento vasto que existe no mundo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente tem que estar o tempo todo estudando. A oportunidade que você tiver, se você puder estudar, ler, se instruir, é importantíssimo, porque é como eu disse, se você quer ser um excelente instrumento de Deus e cumprir essa missão, estude, né? Seja humilde ao ponto de saber que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. É só esse acréscimo, porque aqui diz muito isso, né? A gente tem que se colocar sempre como aprendiz para executar cada vez melhor a nossa atividade. Ô Sandra, ô Eu Simone. Eu queria fazer uma breve observação aqui. Eu até já conversei até com o Omar sobre isso. Esses slides, eu não sei qual foi o critério que ele foi feito, mas é o seguinte, por exemplo, esse texto que a gente estava estudando anterior, esse slide anterior, ele era para terminar com essa frase, assim, tal inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Aí começa agora o versículo, o capítulo 216, o item 216. Suponhamos agora que a faculdade, quer dizer, o slide era para começar daqui, do suponhamos, e o anterior era para ter terminado com tal inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Por isso que, às vezes, Renato, eu digo assim, Lula pede para virar, é porque eu estou acompanhando pelo livro, e no livro o próximo slide fecha o texto, entende? É só isso. Não é uma crítica. Renato, deixa eu esclarecer. Veja bem, aí é erro do digitador. Não é erro do texto, não. É o digitador que repetiu a conclusão do slide e abriu um outro. É erro do digitador. Eu vou colocar, inclusive, essa numeração que tem no livro dos Negros, eu vou colocar nos tópicos, nas perguntas e respostas, que aí vai nos dar uma base melhor e eu vou corrigir esse defeito. Ok, meu irmão? Simone, alguma coisa, Simone, sobre o estudo? Simone, acho que ela não está, só está escutando. Franciele, fala alguma coisa, Franciele. Bom dia, você está caladinha hoje. A internet hoje está ruim, Renato. Está ruim? Mas está tudo bem, né, Simone? Tá tudo bem. Não, sobre esse tema aí, o Valdeir estava falando, algumas vezes a gente lembra, mas eu acho que a gente só lembra quando é importante.
Quando a gente tem que aprender ou ensinar alguma coisa a alguém. Na emancipação certo. da alma. Na maioria das vezes é assim que funciona comigo. Tá bom, Samanta. Qualquer coisa, levanta a mãozinha para a gente ter a sua ideia também. Você também tem experiência no seu dia a dia, da sua mediunidade, com sua mediunidade. Tanto você, Franciele, quem não falou. Mas como dizer, eu sou neófita, eu estou aprendendo mais. Agora eu estou achando lindo isso que os irmãos estão dizendo. A gente só sei que nada sei. Aí, Todo dia eles me surpreendem e cada dia de uma maneira mais bonita. Então, assim, eu gosto de contemplar. Tá certo. Franciele, amiga, como vai? Não, tudo está tranquilo, senhor Renato. Pode prosseguir, que hoje o assunto era mais complexo, eu estava procurando ouvir para entender também. Muito grato. Quer falar alguma coisa, Omar? Vou ter que ir na carona da Franciele. É mesmo? Olha, Eu acho que está bem claro aí, já. Valderice também colocou muito bem. O problema que nós estamos tratando é de que tem que ter experiência, tem que ter estudo e não pode se surpreender com o que acontece. Olha, um amigo nosso, vamos dizer assim, que eu escutei essa história há alguns dias atrás, não faz muito tempo, que esse amigo, nosso amigo Francisco Cante Xavier, no tempo de carnaval, no dia de carnaval, ele saiu para com o Arnaldo, e saiu para fazer alguma coisa assim perto. E tinha um trio elétrico tocando a música. Tocando uma música lá de carnaval, é claro, né? Do tempo carnaval. E quando a Arnaldo virou, Chico estava dançando. Aí Arnaldo disse, Chico, vamos lá. Eu disse, não, meu filho, esse tempo não dá, não. Com isso eu quero dizer o seguinte, que nós devemos procurarmos sempre modificar nossos comportamentos, as nossas vidas. É mais ter uma concentração naquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, de bom e do melhor. E sentir que muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, às vezes nosso comportamento, as nossas vibrações, ela vai influenciar, principalmente nas horas que nós vamos para uma mesa mediúnica, um trabalho mediúnico, vai influenciar muito. Porque dentro das condições que nós saímos de nossos lares, a casa espírita para um trabalho mediúnico, a nossa mentalização tem que ser da melhor maneira possível para que nós possamos entrar em contato com os bons amigos espirituais, para eles nos auxiliarem e trazer as suas mensagens. Não é aquela história que eu estou dizendo, é que achamos que ir para um trabalho mediúnico é você passar o dia discutindo dentro de casa, é você discutindo no trabalho, é você fazendo uma e outra, sem ter aquela noção de estar fazendo coisas boas. É um bom pensamento, é a maneira de ser, é a maneira de agir. Então, isso que a espiritualidade nos pede, para que nós possamos fazer um bom trabalho mediúnico. Então, daí, com isso, nós estamos sentindo o fluido também. Não é por acaso que quando nós estamos assim com uma boa vibração, os amigos espirituais estão ao nosso lado. Se nós nós mudamos de vibração, esses amigos se afastam um pouco, e aqueles que nós entramos na vibração, eles não se afastam, mas aqueles que entram na nossa vibração. É a mesma coisa você tá assistindo uma música de Elizabeth Lacerda, né? E você passa depois, você sai dela e entra no forró. Não quer dizer que o forró não é bom, mas vai depender do momento que você está, aquele momento que você está. Depois da reunião, que você pode pegar e botar o forró, sair da cara, e depois voltar, isso, aquilo, outro. Mas na hora de um trabalho desse, que vai fazer mediunicamente,
Nós temos de manter muita prece, que nós não fazemos, muita prece que nós não fazemos, muitas coisas que achamos que estamos tranquilos, mas nós não estamos ligados que, com poucos momentos depois, nós estamos em contato com nossos amigos espirituais. É isso que eu estou falando, e vamos passar para a Franciele para dizer alguma coisa. Seu Renato, agora o senhor falando uma coisa que eu mesmo gosto muito. Até já brinquei em outros estudos, digo, eu acho que foi no estudo da terça, digo, a gente sabe que não pode estar com essa questão do forró, mas não sei por que mandaram o forró para a terra, então, quando tem brecha e o lugar é seguro no umbral, pode contar comigo, pode dançar o forró lá. Porque não tem... Sim, tá certo. Porque, assim, o trabalho mediúnico que eu sempre levei muito a sério. Sempre levei com muita seriedade, de verdade, sem brincadeira. Agora, quando a gente vem para a Terra, a gente não tem como ficar só com as ligações espirituais, até porque a gente recebe muita, como é que chama? Muitas energias, né? Assim, então, Certo. dentro do padrão da seriedade, é como o senhor diz, até a hora da gente fazer a reunião, a gente segue os protocolos da espiritualidade para que haja tudo dentro da harmonia, da seriedade e da paz. Mas depois, eu acho que pode um forrozinho, né? Igual o vinho de Dom Naval, eu disse, uma humilha essa sexta a tomar seu vinho, que sai mais barato, se ela está de folga, na semana seguinte nós trabalhamos. Tá certo, Marcos. Lembrei na hora para você falando isso para mim. Renato, Tá certo. gentileza, nós estamos aí aos 13 minutos. Eu só queria lembrar um detalhe interessante a partir dessa sugestão que foi levantada aí com relação ao forró, carnaval, etc. Veja bem, vamos imaginar o que nos chama a atenção Emmanuel. Emmanuel nos diz que todo fenômeno mediúnico tem sua base no pensamento do médium. Já Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor, levanta a tese de que todos os fenômenos de nossas vidas têm suas bases no pensamento. A veneranda Joana de Ângeles, no livro O Nosso Lar, tem um capítulo exclusivo dela, lá me parece que é o 17, não lembro qual é o capítulo, que ela fala sobre a importância do pensamento em nossas vidas. Ora, você, Graciele, você pode ir para o seu forró, para seu bar de carnaval, para a sua festa, assim como nós vamos ao aniversário de uma criança, podemos ir para uma festa. Agora, qual é o pensamento que nós estamos nutrindo quando vamos a um bar de carnaval, onde hoje prevalece, a grande maioria dos foliões são envolvidos com sexo, com droga, com promiscuidade, etc. Mas o pensamento é seu. A gente se imuniza através dos nossos pensamentos elevados. Quando dizem que me diz com quem anda e que eu direi quem és, a espiritualidade esclarece, não. Me diz o que faz e que eu direi quem és. Esse é o grande diferencial. Não vejo nenhuma dificuldade em a pessoa ir para o forró, ir num bar de carnaval e etc. Agora, tem que se saber qual é o pensamento que essa criatura está nutrindo quando chega no meio daquela folia. Eu acho que aí está o diferencial. Renato Martins. Amadeus, é isso. Você pode ir em qualquer canto, mas se você hoje tem um compromisso, por exemplo, tem um compromisso para ir, antes você não vai procurar estudar aquilo que você vai praticar, vai falar. Se você vai fazer uma palestra, você antes tem de estudar um pouquinho o tema. Se você vai a qualquer canto, você não vai ter que fazer algo para quando chegar no momento, ter as melhores condições de
trabalhar naquele tema, é a mesma coisa na mediunidade. Quando você vai fazer o trabalho mediúnico. Depois você vai viver a sua vida melhor. Ou se você for um espírita evoluído, você está com o pensamento aqui, quando for na hora disso, meu pensamento vai mudar instantaneamente, e muda e acabou-se. Apenas nós estamos falando aqui com uma condição uma condição que nós somos aprendizes. Então é isso. Eu não estou dizendo aqui que não vá, brinque, se divirta, não tem coisa melhor. Emmanuel, Emmanuel não, é dos seus livros, que eu não estou lembrado agora, ele diz: não tem coisa mais bonita que você dançar. Dançar. Ele diz: você dançando, com harmonia, sem algo diferenciado, de uma boa música, a coisa mais linda que tem. Acho que vocês vão concordar comigo também. Então é isso. Diga, Fran, para nós. Eu concordo, porque lá no nosso lar a gente vê os salões de música que são formados, e é a única festa que eu não gosto de participar justamente por conta disso, é o carnaval. Mas o São João eu já vejo mais como uma festa familiar, o mês de junho, mas como uma festa familiar, e é por isso que eu sempre gostei, principalmente das letras, que não fazer como de história, que não, a gente não vê ofensa, não vê. Ou algumas a gente vê duplo sentido, mas o forró já mais raiz, a gente não vê tanta maledicência, né, digamos assim. Então, é por isso que a gente vê tantas poesias, né, que formam o forró. Algumas que a gente tenta interpretar, mas uns arranjos bonitos, umas coisas bacanas. Foi Haroldo Dutra, que disse que a coisa mais bonita que acha é dançar com harmonia, e realmente é mesmo. Muito bom. Eu nunca deixei Olha só a música de São João, diz assim: olha para o céu, meu amor. Vai terminar aí música? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Pegando embalo aí, a dança ela é bom para o corpo, para a mente e para a alma, né? Para o espírito. Ela é muito. É verdade. É verdade. Cuidado de lembrar que a gente está encarnado. Muitas vezes a gente quer se elevar muito, quer viver no mundo só quando a gente ainda está na carne. O que a gente precisa entender é qual é o ingrediente mental que estamos colocando nessas músicas, nesses folguedos, nessas brincadeiras. Já foi levantado, né? E como está a nossa mente, né? A gente pode entrar e sair incólume, depende da sua mente. Exatamente, é o nosso pensamento. Mas aí nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, e aí eu gostaria de pedir ou a dona Simone ou a dona Valderice Nóbrega para fazer a prece de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Mas aí eu gostaria de fazer um pedido. O nosso irmão Zé Antônio é um irmão nosso que já frequentou essa nossa sala aqui durante um bom tempo, e ele está hospitalizado. É o aniversariante do dia. Está de aniversário hoje. O aniversário dele. Então, eu gostaria de conclamar a todos, dirigir nossos pensamentos durante a prece que vai ser proferida, ou por dona Simone ou dona Valderice, pedindo a proteção divina e a nossa mãe, que o cubra com seu manto de amor, de restabelecendo a saúde do corpo e da alma, se for do seu merecimento, e que nos conforte com a situação para que possamos continuar gerando energias positivas em seu e em nosso benefício. Está na UTI, mas que está melhorando. Tu joga a bola para Valderice. Simone, eu ia passar para você, porque eu falo que só fica caladinha, mas quer fazer, não? Senão eu faço, não tem nenhum problema, mas eu acho interessante você participar. Tá bom, faço sim. Deixa eu só fazer a prece final. Concordo com tudo que foi dito, né, de dança, de música. Também acho que São João é melhor do que o Carnaval. Mas é interessante que a gente mesmo acaba indo por outros caminhos, né? Por exemplo, Carnaval, já gostei, já não gosto. Não é que eu não gosto, não quero mais ir. É interessante porque é aquilo que foi dito, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Você mesmo acaba não se sentindo bem nesses lugares. Era só esse adendo que eu queria acrescentar. Perdoe, Simone, agora é com você.
Pai amado, queremos aqui reunidos te agradecer pela bênção do dia lindo que hoje amanheceu, apesar de nublado, mas assim como a chuva abençoa as plantas, que a chuva de sabedoria nos abençoe pela semana que vem, que tenhamos humildade, fraternidade e muito amor no coração para conduzir nossa vida e a vida dos que estão próximos. Que possamos ajudar todos os irmãos, encarnados e desencarnados, seja com a palavra, um abraço, um bem material. Sejamos, Senhor, instrumentos do teu amor. Pai nosso que estás aqui em todos os lugares, santificado seja o teu imenso amor e a tua divina luz. Que venha a nós todos os teus reinos de amor e de paz e cumpra-se os teus desígnios, não os nossos. Dai-nos, Senhor, o alimento do corpo e da alma em amor, luz e misericórdia. Perdoa a nossa pequenez e a nossa ignorância. Tem piedade dos irmãos que por medo, dor e ignorância continuam nas trevas. Livrai-nos, Senhor, do pecado do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E nos mostre o caminho do bem. Que assim seja. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia, meus irmãos. Boa semana. Bom dia, bom dia.